Hoje estamos com uma convidada muito especial em nossa 14ª mesa de debates, que é a doutora Lilian Borges. Doutora Lilian, seja bem-vinda, que essa seja a primeira de muitas vezes. Obrigada. Vou falar aqui um pouquinho do currículo da doutora Lilian. Ela é analista aprovada no concurso público do STJ e requisitada para o STM em abril de 2009. Atuou na assessoria jurídica do gabinete da ministra Maria Elizabeth Rocha e do ministro Péricles Lima de Queiroz. Neste último, exercendo a função de assessora jurídica substituta. Atualmente, exerce a função comissionada no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ela é graduada pelo UniCeub, com especialização em Direito Constitucional pelo IDP e em Direito Processual pela Unisul, que é a LFG, né? Famosa LFG. Doutora Nina, então seja bem-vinda. Vamos conversar aí um pouquinho sobre reclamação. Uma matéria que você está aí no dia a dia trabalhando, né? E o que você acha de interessante assim para trazer para a gente sobre a reclamação? Bom, a reclamação é uma ação que, por exemplo, os advogados, ela pode ter um efeito, um benefício legal, né? Porque você já pode acessar o STF de uma forma mais célere. Então, em alguns casos, por exemplo, nos casos em que o tema seja de direito concentrado, né? As ações de direito concentrado, poderia já acessar diretamente, não precisaria esgotar todas as instâncias, né? E tal, até, então, assim, nesse ponto ela se pode acessar mais, né, de uma forma mais rápida o judiciário, o STF no caso. E assim, eu acho que assim, interessante falar que a reclamação ela nasceu, né, da própria jurisprudência do STF. E aí, com a Constituição de 88, ela veio ali sendo prevista, e com a reforma do judiciário, com a súmula, né, com a edição da súmula que previu, né, a súmula vinculante, ela passou também a ter as hipóteses de reclamação em face de súmula vinculante, e depois, com o novo CPC, vieram outras hipóteses de reclamação, no caso de RDR, de acórdão, né, em face de recurso com repercussão geral. Então, assim, é uma ação que nos últimos anos tem alargado, né, a competência, tem aumentado as hipóteses, e praticamente qualquer tema você pode chegar, se for violado, né, pelas instâncias ordinárias, você pode chegar ao Supremo através da reclamação. Eu acho que ela, assim, praticamente é uma porta de entrada, né? É uma porta de entrada para o Tribunal Superior, né? Isso. E, assim, a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes da natureza jurídica, né, da reclamação. Qual que é a sua opinião? Embora tenha entendimento do STF dizendo que seria um direito de petição, tem uma decisão que eu acho que é da ministra Ellen Grace e uma do ministro Sepúlveda Pertence, que eu acho que é de 2003 e 2007, falando que era direito de petição. Mas atualmente, na minha opinião, eu vejo como um meio de ação mesmo, porque quando a reclamação chega lá no STF, a gente analisa todos os pressupostos, a gente analisa se houve trânsito em julgado, a gente analisa, exige custas quando a parte não é beneficiária de justiça gratuita, enfim, tem os requisitos da petição inicial que a gente tem que observar. Então, assim, o preenchimento de todos os pressupostos de direito de petição, você é muito mais amplo, você não teria esses requisitos, né? Então, assim, na minha opinião, a gente analisa mais como um meio de ação mesmo, uma ação. Entendi. E assim, você poderia falar pra gente um pouquinho dessa evolução da reclamação? Você falou que primeiro, então, teve essa previsão na Constituição Federal, depois na Emenda Constitucional 45. Sim. Na Constituição Federal, ela era prevista para preservar a competência, né, do tribunal e para garantir a autoridade das suas decisões. Com a reforma do Judiciário, né, a Emenda Constitucional 45, vieram as hipóteses de impor cumprimento a decisões proferidas no controle concentrado e garantir a aplicação de súmula vinculante. A reforma passou a prever a súmula vinculante e, a partir daí, passou a prever também a reclamação em face de súmula vinculante.
vinculante. E nesse caso da reclamação em face de súmula vinculante, é possível você entrar contra ato administrativo também, porque nas outras hipóteses você pode entrar contra o ato judicial. Então, enfim, a partir da emenda constitucional 45 vieram essas duas hipóteses e a partir do novo CPC... 2015, né? 2015, mas eu acho que houve uma alteração em 2016 para incluir esses dois dispositivos, que fala sobre o IRDR, né, e o AC e os acórdãos com repercussão geral reconhecida, né? E acórdãos recurso especial repetitivo também. Então, você vê que houve um alargamento das hipóteses de cabimento, né? E praticamente todas as matérias que tenha um efeito vinculante, né, erga omnes, vão ser analisadas. O legal da reclamação é que, às vezes, você pode imaginar que ela seria cabível, por exemplo, só no STF, mas não, ela é cabível no STF, no STJ, em todos os tribunais, né? Sim. Toda vez que você tiver um problema na garantia da competência daquele tribunal, é cabível essa reclamação. Então isso é bem interessante, né? É interessante. O próprio CPC, ele previu em qualquer tribunal, né? Ele fala expressamente que é em qualquer tribunal. Mas ela é mais comum nos tribunais superiores, né? Porque são decisões com maior efeito vinculante, né? Efeito erga omnes. Doutora Lília, e assim, pela sua experiência, que você trabalha todo dia, né, com reclamações, quais são as matérias de direito que são mais apreciadas no tribunal e que são julgadas procedentes as reclamações? As mais comuns são os casos de terceirização, né? Quando há um contrato, alguma lei específica, por exemplo, transporte de carga, um contrato que a pessoa trabalha como autônomo, por exemplo, e às vezes a Justiça do Trabalho reconhece que há um vínculo, fala que há uma fraude, alguma coisa do tipo, né? Mas o Supremo tem o entendimento de que se há um contrato, uma relação civil ali, não há esse vínculo jurídico, né? A não ser nas hipóteses realmente de uma fraude absurda, né? Não é uma fraude à legislação, né? É uma fraude no processo. Nesse caso o advogado entra na uma trabalhista, mas o STF entende que, sendo esses casos de terceirização, então não seria o caso de entrar com a ação trabalhista, teria que discutir esse contrato de forma civilmente, né? E a competência seria então da justiça comum, né? Provavelmente justiça comum ou justiça federal, se for um contrato com Caixa Econômica, por exemplo. Então seria outro tipo não seria da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, ela gosta de julgar tudo, né? Ela tem essa competência. Quando há uma relação de trabalho, ela se considera competente para julgar, né? Mas já tem muitos juízes de primeira instância, principalmente, que já aplicam, né, os nossos precedentes, tem a DPF 324 e o tema 725, que falam né, dessa questão de preservar a livre iniciativa, preservar a livre concorrência, as formas de relação diferentes das relações de trabalho regidas pela CLT. A gente repara muito que o STF tem essa preocupação com o direito econômico, né? com o macro, né? Uma visão macro. Como essas decisões individuais elas podem impactar na economia como um todo, né? Isso. Uma visão geral de todo o sistema, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas a minha ação tal, mas ele está analisando todas as ações, como que isso impacta a economia, como que isso pode refletir até no crescimento do país. Então são ações que são relevantes para a economia, né? Por exemplo, no caso de responsabilidade subsidiária também, né? Muitas ações do Estado, né? Responsabilidade subsidiária do Estado. Do Estado, do município, enfim. Muitas vezes essas ações também são muito recorrentes porque o Supremo entende que tem que ser demonstrada a culpa, né? A culpa dentro do processo ali, tipo, ele deixou de fiscalizar o contrato, então, para haver uma responsabilização, porque a Lei 8666 fala especificamente que a responsabilidade não é da administração pública. Então, o Supremo, ele
Esse é um tema muito interessante, eu até tive a oportunidade de atuar em várias causas sobre isso, porque como que funciona? Faz-se uma licitação, né, com uma empresa, então vamos imaginar que faz uma licitação com uma empresa de limpeza, para poder limpar lá os ministérios. Isso. Aquela empresa, ela ganha a licitação. Então essa empresa, quando ela ganha a licitação, ela vai contratar várias pessoas para prestarem o serviço de limpeza. E em determinado momento, muitas dessas empresas elas acabam quebrando ou algo assim e deixam de pagar os créditos trabalhistas. Então, o que esses empregados faziam? Eles entravam com a ação contra a empresa que ganhou a licitação e pediam também a responsabilidade da União. União, ou depende de qual licitação a gente está falando, né? Vou falar desse nosso exemplo do Ministério, seria a União. E o TST tinha uma jurisprudência até simulada, né? Sim, de que sim, a administração pública, por ter recebido o benefício do trabalho, ela tinha responsabilidade. E depois o STF julgou essa questão e entendeu que não. Você tem... ele entendeu que é constitucional o artigo 71 da Lei 8666, que dispõe que, neste caso, a administração pública não tem a responsabilidade. E isso ainda, já faz tempo que isso foi julgado, e isso ainda é muito recorrente no STF. Recorrente, Olha. Muito recorrente, porque muitas vezes a Justiça Trabalhista fala, não, nesse caso aqui específico, houve culpa. Só que não é demonstrado nos autos. Então a gente analisa, a gente faz a análise das decisões que julgaram, as decisões reclamadas que julgaram o caso. A gente não vai analisar a prova, né? A prova produzida. A gente vai analisar só a decisão e ver se a decisão fundamentou por uma coisa que realmente, uma culpa observada nos autos, provada nos autos. Mas muitas vezes é uma culpa por não ter fiscalizado, por não ter... Mas não tem como você muitas vezes provar prever, que não fiscalizou, né? Porque ela vai ter sim a responsabilidade de administração pública. Mas é igual você está falando, ela é subsidiária desde que comprovado que ela não foi cautelosa e tal. E essa prova ela é difícil, né? Ela é muito muitos difícil. processos, como eles foram ajuizados com base na jurisprudência antiga, né? Porque foram ajuizados há muitos anos atrás, não vai ter essa prova. Hoje em dia, se alguém for entrar, provavelmente o advogado vai observar que é necessária essa prova, mas eu digo isso porque eu trabalhei em vários processos sobre isso. E até, pra mim, me pareceu que ficou um pouco incongruente, vou te dizer por quê. Eu acho que todas essas ações que foram julgadas com base na súmula do TST, como era o entendimento do TST daquela forma, elas necessariamente tinham que ser anuladas e voltar lá para a origem para poder discutir a prova. Porque todos os advogados entravam dizendo que não era... Não preciso provar isso, porque tem uma súmula do TST. E aí veio o STF depois e falou, não, tem que provar. Só que o processo já estava lá no TST. E não tinha mais como você anular aquilo e voltar para a origem, entendeu? Então eu particularmente acho um absurdo até hoje isso, mas todos os casos foram julgados dessa forma, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, nesse caso aqui específico, como que a pessoa vai provar, né? Que não houve uma fiscalização efetiva e tal. Mas é o entendimento, né? O entendimento de que realmente deve ser demonstrado essa culpa. E para você ver como que o advogado fica numa sinuca de bico, né? Porque muitos entraram com as ações sem fazer esse tipo de prova, porque não era necessário de acordo com uma súmula, um entendimento jurisprudencial, e depois veio outro que sobrepôs a esse e que é totalmente contrário. E não tem como você voltar. E muitas vezes essas empresas, como você falou, já faliram. Já não tem mais como. E a pessoa, quem vai ficar prejudicada é o trabalhador. Né? Então, por isso que a Justiça do Trabalho, ela costuma ter um olhar mais compassivo, assim, para o trabalhador. E lá a gente não analisa essa questão, a gente analisa só a questão jurídica, a gente não analisa o caso concreto. Então é aquela ponderação de interesses, né? Quando a Justiça do Trabalho está olhando ali aquela questão social, o STF também vai olhar a questão social, mas de uma forma mais macroeconomicamente falando, né? Porque isso tem um impacto muito grande, tanto nas contas públicas, como em outros contratos, né? Até para empresas internacionais quererem investir no Brasil, fazerem fábricas e tal, precisa ter uma certa previsibilidade, né? Então tem toda essa questão da terceirização, de ter um contrato com determinadas formas de trabalho regidas por formas de contrato diferentes da CLT, né? Eu tava pensando nisso ontem, eu tava lá fazendo a minha unha e falei, gente,
as meninas aqui todas têm um contrato. Você vê o tanto de, por exemplo, aqui em Brasília, tanto de lugares que tem para você fazer uma unha. E tem especificamente uma lei falando sobre essa relação comercial, que não há um vínculo trabalhista, entendeu? Então, assim, você vê que isso, de certa forma, eu estava analisando, né? De certa forma impactou. Tanto é que existem muitos hoje mais lugares para você fazer unha, tem muito mais oferta. Por quê? Porque não há, o dono do negócio ele não tem que pagar, porque se ele tivesse que pagar verba trabalhista, ele não conseguiria empregar tanta gente. E normalmente são 10, 15, 20 meninas que estão ali trabalhando, então assim, exemplo, né? Imagina você ter que pagar verba trabalhista para toda, rescisão, às vezes a pessoa sai, e, tipo, isso impactava de uma forma as empresas que elas não conseguiam prosperar. Porque além disso tem aquela questão burocrática por trás, né? Porque você contrata a pessoa, contador, lança, paga tributo, nossa, é muita responsabilidade. Estou dando uma olhadinha aqui, ó, em outros casos de reclamações no STF que foram julgadas procedentes. Essa aqui é bem interessante, ó, a reclamação 54779. Fala assim, ó, concurso público, eliminação de candidato na fase de investigação social. Descumprimento do decidido no STF no recurso extraordinário, tema 22, caracterizado inquérito policial arquivado 2 anos antes do edital de abertura do concurso. Então, aí a reclamação foi julgada procedente. Por quê? Porque não foi observado o julgamento desse RE, que é o tema 22, não é recurso extraordinário com repercussão geral, né? Então, aí já é uma hipótese, né, de reclamação lá no STF, muito, muito boa. Aqui você realmente tem razão, olhando aqui a jurisprudência rapidamente, vários casos de reclamações julgadas procedentes, que é a terceirização de atividade fim de concessionária de serviço público, que era essa situação. Por quê? E até é interessante aqui, nessa reclamação, essa terceirização da atividade fim, ela foi julgada num descumprimento numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, 324. Que a gente comentou aqui da terceirização, que são os precedentes que fundamentam essa procedência, né? Muito comum também, que eu anotei aqui, é aquela questão da competência da justiça comum para julgar as ações relacionadas a dano, que antes era julgado pela Justiça do Trabalho, e eles entenderam que você tem que analisar o vínculo jurídico, né? Se o vínculo jurídico e administrativo está regido por uma norma federal, a matéria, né? Você tem que analisar a causa de pedir e ver qual que é a matéria relacionada. Aí não é trabalhista, vai ser, se for o vínculo for federal, se se o que ela está pedindo, por exemplo, uma professora está pedindo um auxílio, um benefício que está numa lei federal, aí vai ser julgada pela justiça, uma lei estadual também, vai ser julgada pela justiça comum. Se não tiver dentro porque assim, normalmente se contrata regime estatutário e tal, mas tem muitos municípios que não tem regime estatutário, tem regime seletista, então ficava essa dúvida, né? E aí não é da justiça do trabalho, vai depender do órgão que ela trabalha. Se ela trabalha num órgão... Não, se tiver regime, se a matéria estiver dentro da CLT, se ela estiver pedindo, por exemplo, hora extra, relacionadas as questões da CLT, aí vai ser a Justiça do Trabalho. Mas se for questões relacionadas que sejam previstas numa outra norma, numa lei federal uma lei distrital, ou estadual, por exemplo, a gente está aqui em Brasília, uma lei distrital, ela vai ter que entrar uma professora contratada, sei lá, pelo Distrito Federal, vai entrar na vara de fazenda pública. Só que no Distrito Federal normalmente é regime seletista, né? Já há muito, mas tem muitos municípios que tem ainda o regime... Aliás, o DF é regime estatutário, né? Tem muitos municípios que têm um regime seletista ainda, então por isso que fica... Mas eu acho que a tendência é com essas ações diminuírem, porque cada vez mais os municípios estão adotando também um regime estatutário, né? Um regime previsto em lei. E assim, uma curiosidade, você atua lá no STF só com reclamações, correto? Só com reclamações. Então tem muita reclamação, né? Tem muita reclamação. Nossa, eu tô dizendo isso assim até por a gente refletir, né? Porque e elas são julgadas procedentes, muitas, né? Olha,
Essas que eu te citei, terceirização, responsabilidade subsidiária, competência da justiça, normalmente são julgados procedentes, né? A não ser que haja algum erro ali, ocorreu o trânsito em julgado da decisão, né? Não, aí você tem que analisar primeiro o processo para ver se ele teve o trâmite correto. Né? Se for tema de repercussão geral, ele tem que esgotar todas as instâncias. Então você tem que analisar isso primeiro, para você realmente ter uma decisão de mérito, né, ali. Mas nos outros casos que não, né, que são julgados improcedentes, normalmente não tem, ou tem o trânsito julgado ou não tem os requisitos. Tem uma Então isso é muito importante, né? Agora a gente vai passar por uma outra fase aqui da nossa conversa, que é falar dos requisitos da reclamação, né? Porque quem está aí nos assistindo, para saber primeiro, esse tema ele é muito relevante até para quem em especial para quem é advogado, para saber que precisa estudar os julgados, né, do STF, do STJ, porque você só vai saber que o seu caso é cabível uma reclamação se você souber que aquele seu assunto foi julgado em ADI, ADPF, em repercussão geral, que tem uma súmula vinculante. Então, a importância de estar atento à jurisprudência atual do tribunal. Porque dependendo do caso vai ser cabível. Né? É essencial, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você não pode deixar passar da hora, né? Isso. Que é o que você estava explicando, a questão que não pode ter transitado em julgado. Não pode ter transitado em julgado, você tem que entrar no momento certo. Muitas vezes as partes não interpõem todos os recursos até chegar no último recurso para poder ser cabível a reclamação. E existe uma diferença, né? Tem como você explicar? Porque antes a gente estava conversando, você estava explicando que uma situação é quando é súmula vinculante, outra situação é quando é um recurso extraordinário com repercussão geral. Outra situação do momento de interposição de ajuizamento da reclamação, né? E a terceira hipótese seria no controle concentrado, né? Então, nessas hipóteses, cada uma delas tem um momento que você pode entrar com a reclamação. E qual que é o momento? Nos casos de temas de repercussão geral, você tem que esgotar. Tem que chegar até o agravo interno. Você entra com recurso extraordinário. E aí, só para ficar claro, esse recurso extraordinário, vamos dizer que seja uma questão que esteja lá no STJ. Então, vai funcionar assim. Você entrou com RESP, isso é correto? Naquela questão discutindo, perdeu tudo, aí vai abrir o prazo para RE no STJ. Aí o seu RE, por algum motivo, não vai ser provido, né? Você vai entrar... Vai nem conhecer. Nem conhece. Então nega segmento. Nega segmento, E aí tem prazo lá do agravo interno. Aí você, nesse momento, né, que se tiver... do julgamento, aí vai julgar o agravo interno, no momento que ele negar segmento, né, confirmar a decisão que negou o segmento do recurso extraordinário, aí que você entra com a reclamação. Antes do prazo se encerrar. Isso acontece no STJ, no TST, né? São as situações. Porque quando está violando um recurso extraordinário com repercussão, às vezes a gente pode imaginar assim, eu posso entrar, teve um julgamento desfavorável a mim aqui na segunda instância. Já posso entrar com reclamação? Não. Você tem que esperar chegar se for tema de repercussão geral, você tem que esgotar. Se for controle concentrado, súmula vinculante, não. Você pode entrar a partir da decisão que violou, né? Que não observou, né? Porque aí já tem um efeito vinculante. Inclusive, ato administrativo que tem efeito vinculante, né, que violou uma súmula vinculante, você já pode entrar direto, não precisa esgotar, né? Então, isso é muito importante. Por isso que no início você falou que é uma forma de se acessar a instância superior mais rápido. Então, se o seu tema foi julgado, vamos dizer, numa ADI favorável à sua tese que você está com efeito erga omnes, né? Com a tese que você está sustentando, e o juiz lá da primeira instância dá uma sentença desfavorável a você já tem a possibilidade de ajuizar uma reclamação no STF apontando, não está observando o entendimento do tribunal. Isso é uma forma de uniformizar, né? Porque senão
fica tempo todo enxugando gelo, né, no tribunal. Recorrer. Não, porque quando a decisão é vinculante, quando tem um efeito erga omnes, subentende-se que todos os juízes vão aplicar de forma uniforme, né? Pro Brasil todo. Só que, igual você falou, muitas vezes a pessoa não está atualizada com a jurisprudência, né? Com as súmulas vinculantes, com os precedentes com a vinculante. Que esses é muita coisa. É muita coisa. Enfim, atividade judiciária, né? Principalmente do Supremo, do STJ, são absurdas, né? Sim. Eu vou acrescentar aqui, eu acho que a gente conversou sobre vários pontos interessantes. Quando eu estava estudando o tema, eu até tô no modo antigo aqui, tô com um livro na mão, aquela que adora um livrinho, livrinho todo rabiscado, cheio de post-it, mas é que eu gosto muito do livro ainda. Só para falar um pouquinho das hipóteses que estão previstas na Constituição e na lei, né? Então, hipótese constitucional. Quando que é cabível a reclamação segundo a Constituição? Para preservar a competência do STF e do STJ, para garantir a autoridade das decisões do STF e do STJ e contra ato administrativo ou decisão judicial que contrariar o enunciado da súmula vinculante ou aplicá-lo indevidamente. Então essas são as hipóteses que estão previstas na Constituição. Tem um peso bem grande, né? Está na Constituição. São casos bem interessantes. E aí vem as hipóteses legais, que foram ampliadas, né, com o Código de Processo Civil de 2015, que estão lá no artigo 988. E aí a gente já tem um pouquinho mais de situações. Eles repetem um pouco o que está na Constituição, mas amplia porque ele coloca, para preservar a competência de qualquer tribunal, então você pode entrar com uma reclamação no Tribunal do DF, no TRF1 e tal, né? Tem que ver as situações certinhas, né? Mas é cabível para preservar essa competência. É cabível para garantir a autoridade das decisões de qualquer tribunal. Então, os tribunais estaduais, por exemplo, eles têm as súmulas deles. Sim. Então, você também pode entrar com reclamação com base nisso, com base nas súmulas dos próprios tribunais. Também para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Para garantir a observância de precedente, de incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. Isso aqui é novo, né? São 2 institutos novos. Já estava comentando com a doutora Lília que tive a oportunidade de entrar no semestre passado. Eu entrei com uma reclamação porque o TRF1 não observou um incidente de assunção de competência referente à prescrição. Então, e ganhamos essa ação. Mas por quê? Porque eu estava estudando. Então a gente faz esses debates para demonstrar a importância desse estudo. Então na hora que eu estava lá com o caso concreto, eu vi que tinha um incidente de assunção de competência que muitas pessoas não sabem, mas também tem efeito erga omnes. Ele tem efeito vinculante, um incidente de assunção de competência. Então, essa é uma das hipóteses que foi apresentada a nós com o novo Código de Processo Civil, né? Sim. E essas de repercussão geral também foi com o novo Código de Processo Civil. Então, sim. Assim, enfim, são muitas hipóteses, né? Então, sim, praticamente tudo. Todas as matérias que são analisadas de forma mais abstrata, né? Sem ser análise do caso concreto. Porque, assim, claro, você vai analisar o caso concreto em cada reclamação, mas temas, né? Temas gerais que você tem que observar. Porque sim, pode estar em qualquer daqueles temas. São muitos casos. Muitos casos. Muitas vezes eu que trabalho todos os dias com isso, não esgotei, não vi não todos consegue. Os temas. Temas. Tem coisas, todo dia chega coisas novas, né, que a gente nunca viu. Então, sim, assim, da mesma forma que pra mim é nova e eu trabalho só com isso, para um advogado, então, ele vai ver, muitas vezes ele nunca viu, né, aquele assunto. Então tem que pesquisar. E assim, Lília, você que trabalha todos os dias, né, lá no STF, analisando petições dos advogados, quais as dicas que você dá para um advogado vai entrar com uma reclamação lá no STF? O que ele precisa observar aí? Dicas? Eu acho assim, ser objetivo. Objetivo, né? Não, demonstrar o que você quer já do início, não ficar... porque muitas vezes os advogados trazem os próprios precedentes, tá? Os precedentes a gente já tá cansado de ver, né? Então, assim, eu acho que você tem que demonstrar que aquele caso
se enquadra naquele precedente, mas você não precisa... Não precisa ficar explicando pro STF que é uma reclamação, né? Isso, natureza jurídica. Não, se é uma reclamação enxutinha, é isso que vocês porque querem, a gente tem que analisar só se aquela decisão de primeira ou segunda instância está de acordo com o entendimento do E aí do abre os Supremo. tópicos, não, é cabível, porque a decisão não transitou em julgado, já se for um caso de RE com repercussão geral, já esgotou todas as instâncias, já pegar e colocar ali os requisitos de uma forma, não precisa ficar repetindo mais de uma vez, né, o argumento. E eu acho que uma coisa assim, que pra mim assim, me marcou, porque eu não era da área, né, não atuava no Supremo, tô recentemente lá, e uma coisa que eu achei assim, que demorei a entender, a compreender essa diferença entre você entrar com ARE e com agravo interno, né? Tipo, você entrar com ARE da decisão que nega seguimento ao RE. Você está falando, teve uma decisão lá na origem, e aí, um exemplo que a gente deu aqui no início, a questão está no STJ, está violando um julgado do STF em RE repetitivo, você teve a decisão, entrou com recurso extraordinário no próprio STJ. Aí o relator negou monocraticamente lá, negou seguimento. Dessa decisão, aí que você está explicando que não pode entrar com recurso errado, porque daí vai ter transitado em julgado, né? Isso. Aí tem que entrar com o agravo interno, né? Agravo interno pro próprio STJ. Se for uma matéria de repercussão geral. De repercussão geral. Se ele aplicou lá, ele negou seguimento, por que ele negou seguimento? Você tem que analisar por que ele negou seguimento. Se ele negou seguimento porque é o tema tal, ele vai entrar com agravo interno. Se ele negou seguimento porque a súmula, sem ser súmula vinculante, uma súmula tal fala, enfim, uma determinada matéria que não se aplica. Ou então, faltou algum requisito processual, ou alguma coisa. Todas as hipóteses que não seja tema de repercussão geral, você vai entrar com a área. Então, assim, isso, mesmo trabalhando lá, eu demorei a pegar de uma forma mais... E os advogados se equivocam muito, né? Muito. Porque se você não entra com agravo interno, aí entrar com a IRE, você não vai ser possível entrar com a reclamação, porque vai ter transitado em julgado, né? Isso. Você entrou com o recurso errado, transitou em julgado aqui o fundamento. A sua reclamação não vai ser conhecida ainda. Muito interessante isso. E isso, assim, além dessa hipótese de preclusão ali, que você já, né, você não entrou com o recurso correto, morreu, né, vamos dizer assim, isso isso você falou no STJ, mas às vezes lá atrás também, você tem que analisar, a gente tem que analisar todo o trâmite, muitas vezes a gente tem que fazer até um cronograma do processo para ver se ele... Porque às vezes aquela matéria ali já precluiu em algum momento. Precluiu lá na segunda instância, né? Porque ele não entrou com recurso adequado, né? E aquele que a gente falou, que acho que você falou em outra aula, outro debate. Às vezes a pessoa entra com RESP e não entra com RE no mesmo momento. E aí... Segunda instância, Aí preclui, porque dependendo, chega lá no STJ, você não vai conseguir debater aquela matéria que já precluiu. E eles também não vão aceitar, porque eles já vão aplicar alguma cabe reclamação também nessa hipótese ali, ó. Você está na segunda instância, o TRF julgou. Aí você entra com RE e entra com RESP. No RE, ele julga aplicando um recurso um recurso extraordinário com repercussão geral. Aí o processo, a princípio dessa decisão que não conheceu lá o seu recurso extraordinário, você vai entrar com agravo interno aqui nessa segunda instância. E aí vai morrer esse processo lá. Mas é cabível uma reclamação aqui para o STF nesse momento? Se você seguir todos os trâmites, sim. Porque daí você vai entrar com a reclamação para dizer que não se aplica aquele tema, que não se aplica aquele tema, isso. Sim, você tem que ir até o agravo interno, né? Você tem que entrar com os recursos cabíveis, entrar com RE e depois da decisão que negou seguimento ao RE, você vai entrar com a reclamação. Aliás, você vai entrar com o agravo interno e da agravo interno a reclamação. Sim. Então, assim, mas muitas vezes, o que eu estava dizendo, a preclusão ocorre antes disso, né? Porque você não abordou em algum momento aquela matéria. Você quer abordar só
Você tem que vir com a matéria. Questionando, né? Discutindo a Isso, matéria discutindo. e tal. Não pode. Aquela matéria tem que estar sendo trazida Tem que de ser forma. trazida. Né? Você não pode interromper o trâmite ali, deixar de Entendi. falar em algum momento. A não ser que seja uma, como eu te falei, às vezes uma decisão de controle concentrado, que você consegue ir direto, não precisa passar por todo esse trâmite, né? Interessante. Doutora Lília arrasou aqui nas explicações pra gente. Obrigada, doutora Lília. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, acho que é isso. Assim, em relação aos erros mais comuns, não demonstrar qual que é o paradigma vinculante, não trazer a decisão reclamada. Eu fico imaginando o advogado tendo um maior trabalho para fazer a reclamação e não indicar o paradigma. Acontece. Não, porque às vezes ele coloca um paradigma sem efeito vinculante. Um paradigma qualquer. Entendi. Ele tem que ter o efeito vinculante. Efeito vinculante, não é explicar, cabível, né? Entendi. Então, tem que ser ou termo de repercussão geral, ou ADI, ADC, ADPF, ou tem que ser uma súmula vinculante. Tipo assim, tem que ter um efeito vinculante. Se for um precedente qualquer, não vai que não tem esse efeito, não vai ser conhecido. Legal. Então, pessoal, é isso. Foi maravilhoso, doutora Lília. Parabéns, você arrasou. Obrigada por todas as suas explicações. Espero que tenha contribuído. Demais. Aí. Eu sempre digo que o óbvio precisa sempre ser dito, né? Porque a gente às vezes entra no dia a dia ali trabalhando, entra num furacãozinho de resolvendo as coisas e às vezes pode passar, igual você está falando, às vezes um pontinho, um detalhe, e você trazendo à luz pra gente todos esses pontos importantes que a gente deve observar, com certeza vai nos ajudar muito. Então, obrigada. Estou às ordens, se quiserem mais orientação. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso Instituto de Recursos e Processos dos Tribunais Superiores. Obrigada. E desejo muita felicidade. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a todos.